Bom dia, pessoal. Vamos lá, uma breve explicação e algumas considerações para que a gente possa seguir para o segundo vídeo. O que é necessário da primeira etapa do primeiro vídeo para o segundo. Vamos lá então. Como foi visto no primeiro vídeo, que era primeiramente fazer a junção das partes que estavam quebradas da miniatura, ok? Esse tipo de restauração ele é feito em miniaturas de marcas de expressão no mercado, porque as miniaturas de marca de expressão elas têm uma certa espessura do Zamac, da carroceria, onde você consegue trabalhar com isso. As marcas que não são de expressão, que são de segunda linha, de péssima qualidade, você não vai conseguir mesmo. Mas o que é mais interessante mesmo para as miniaturas mais antigas, ok? Porque é uma peça que vai ser difícil você repor. Se achar outra, às vezes o preço não compensa e tudo mais. Então vamos lá. Como foi visto no primeiro vídeo, o primeiro passo para unir as peças quebradas é a supercola, certo? Que no caso eu estou usando a 793, o número da Tec Bond, e também o bicarbonato de sódio. E esses dois produtos combinados, ele vai ter uma suma importância da seguinte forma. Vamos lá. Então, o primeiro passo que foi feito é a supercola em cada ponto para unir e um pouco do bicarbonato de sódio em cada um dos pontinhos. Após feita toda a montagem com essa primeira parte da supercola com o bicarbonato, ok? É necessário aguardar pelo menos 1 hora para que possa ter um primeiro processo de secagem da supercola. Por mais que ela une instantaneamente, mas ela tem um certo tempo de cura, ok? Que a gente vai levar em consideração 24 horas. Mas nesse caso aqui, o primeiro passo seria a supercola em cada pontinho. Deixa eu ficar melhor. Em cada pontinho que foi quebrado, a gente tem uma gota de supercola e o bicarbonato de sódio. Então o processo foi feito igual ao vídeo. É primeiramente a gota, em seguida você vai colocar em cima, jogar o bicarbonato e dar uma leve batidinha. E o que sobrar é retirado, ok? E é dessa forma que é utilizado. Se for utilizar, jogar o bicarbonato depois a cola, vai dar muito trabalho, vai dar ruim. Então o processo é o seguinte: supercola, depois o bicarbonato, ok? Depois de feito cada união de cada um dos pontinhos e deixado a mini bem forte, bem rígida, necessário aguardar pelo menos uma meia hora dessa secagem. Em seguida, a gente vai fazer a segunda parte. O que é a segunda parte? É um reforço. O reforço é da seguinte forma: vocês podem verificar que você vai colocar a supercola em toda a superfície, desde antes de onde quebrou, passando por toda a peça que estava quebrada até o outro lado, e vai fazer o reforço tanto por fora, laterais e interno. Pode perceber que em todos os locais que eu tive que fazer essa reparação, eu passei a cola nessa linha toda e vim com o bicarbonato, tanto externo, quanto embaixo, quanto interno, ok? Pode perceber que ele tem uma certa até grossura já, fica o material na miniatura, isso é bom. Esse é o primeiro passo. Após feito essa segunda parte, o reforço, a gente vai deixar um tempo de cura, ok? Como eu já tinha dito, a supercola ela é instantânea, porém ela tem um certo tempo de cura. Quanto mais tempo ela curando, mais rígido ela fica. Porém, por que a gente não usa só a supercola? Porque só a supercola ela só vai unir os pontos, ok? E por que o bicarbonato? O bicarbonato ele vai fazer o seguinte: a reação do bicarbonato com a supercola, a reação desse bicarbonato com a supercola, ele vai fundir uma peça na outra.
Mas para essa fusão é necessário esse tempo de cura, ok? Você pode perceber, eu joguei a miniatura, tô jogando, ela não vai abrir nesse estágio, ela não vai se romper de jeito nenhum. Ela ainda está fazendo a cura, mas ela tem um reforço. Logo mais a gente vai ter que fazer o desbastamento para ficar um acabamento fino, ok? Então o que acontece? A união da supercola com o bicarbonato, essa reação vai fundir o Zamac, onde estava quebrado, com a peça onde foi quebrado, uma com a outra, ok? Para que a gente possa manusear e dar esse acabamento fino, é necessário aguardar esse tempo de um dia, ok? E o que acontece? Após esse um dia, no segundo vídeo, é importante vocês seguirem o segundo passo, que é o segundo vídeo, porque não é só simples, não é somente desbastar, ok? Não é somente desbastar, mas também quais as ferramentas que a gente vai utilizar, como desbastar. Após desbastar, existe mais um processo que vai o bicarbonato e a supercola, correto? Caso seja necessário, dependendo do tipo de estrutura, porque tem miniatura que ela tem a estrutura bem mais frágil, por conta do modelo do carro, ok? Então será necessário mais um tipo de reforço. Então aguardem o segundo vídeo, que a gente vai passar todo passo a passo de como fazer esse acabamento fino, ok? Porque aqui embaixo, como ele está bem grosso, a gente vai ter que fazer um acabamento fino, tanto para deixar reforçado aonde quebrou, quanto eu tenho que abrir o espaço onde a porta vai ser aberta. Neste caso, a miniatura tem partes móveis. Onde não tem partes móveis, fica bem mais rígido, fica mais fácil. Não precisa dar um acabamento tão fino na parte de dentro e ela vai ficar um pouco mais reforçada. Quando tem partes móveis, é necessário fazer um acabamento fino, em seguida mais um reforço, ok? Para que nunca mais a miniatura vá quebrar, ok? A não ser que for deixar na mão de uma criança, ou que o adulto seja uma criança. Mas vamos lá, tirando as brincadeiras. Então no próximo vídeo a gente vai fazer todo esse acabamento, mostrar quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, quais são as lixas que a gente vai utilizar. E se caso, vamos lá, uma breve explicação agora também. E se caso tenha um teto um pouco amassado, ou no caso uma parte do para-brisa do Zamac que não quebrou, mas está torto, você pode perceber aqui, ó, ele tem uma breve curva, ok? Como que a gente deve fazer esse reparo sem quebrar? Eu utilizo esse bambu, parece uma madeirinha, mas é um bambu. Da onde vem esse material? Esse material eu utilizo dos hashis de comida japonesa, ok? Eu corto um pedaço dele, porque é mais ou menos do tamanho da miniatura. E para a gente fazer esse reparo, é sempre com um extremo cuidado. Por exemplo, se eu quero desentortar uma parte, ou por exemplo o teto ele está um pouco torto nessa parte de cá, do lado direito, ok? Interno direito. Eu vou vir com o martelo, vamos colocar também esse tipo de ferramenta. É um martelo pequeno, de fina precisão, ok? Aqueles martelos maiores você até consegue, mas vai dar muito trabalho. Então com essa ferramenta você vai colocar em cima da onde ele está torto e breves marteladas. E isso sempre com calma, sempre tendo atenção, tendo calma. Se ele tiver um pouquinho torto na parte onde vai a porta, sempre com calma. Deixa eu dar uma ampliada sempre que precisar, e as batidas são leves e são precisas, ok? Então se tiver o teto um pouco amassado, breves, devagar, e vai observando, ok? Então para finalizar esse vídeo, necessário pelo menos um tempo de cura de um dia, porque é a reação química do bicarbonato com a supercola, para fundir um material no outro. Então aguarde o segundo vídeo para que a gente possa finalizar e dar o acabamento fino, correto? E em seguida a gente vai para o segundo passo,
ok? Que seria a parte da pintura, ok? Para chegar ao ponto da pintura, todo esse acabamento ele tem um processo bem extenso, ok? Não pode ter pressa, ok? Não pode ter ansiedade. A gente tem que pegar principalmente qualquer miniatura de marcas de expressão, tem as marcas do molde, ok? Do molde do diecast. Você pode perceber que nessa miniatura ele vai ter essa marca aqui, onde eu vou ensinar como a gente tirar o acabamento sem estragar toda essa parte, sem estragar a miniatura, sem tirar cada um dos detalhes, preservando, fazendo o acabamento fino, ok? Sem deixar aparente, porque se deixar o acabamento de qualquer forma, na hora da pintura vai aparecer, mesmo que ele seja desse tamanho. Então o processo de acabamento fino ele é muito importante. Então não percam o próximo. Valeu!